Mas aí, com tudo isso, o Nicolas está liberado dos treinos, né, pelo menos até o final da semana, por conta de tudo que aconteceu, né, a gente conversou com o clube, ele está liberado de fazer atividades durante essa semana, não deve ser relacionado para a partida contra o Grêmio, não vai realizar os treinamentos. A ideia do São Paulo é que ele está num estado de choque, né, por tudo que aconteceu. Ele e a sua família estão muito preocupadas, não só pela imagem na cabeça do Nicolas, né, mas também para socorrer a família da vítima, também para assimilar tudo o que aconteceu. Então a ideia nesse momento é dar esses dias de folga para o Nicolas. Ainda não há uma previsão de data para ele voltar aos treinamentos, e isso é uma questão muito individual. Tem pessoas que, depois de um trauma, no dia seguinte querem voltar a trabalhar imediatamente para ocupar a cabeça. Tem outras pessoas que precisam de um tempo para assimilar. Então, como é um choque, o São Paulo está dando toda a liberdade para o Nicolas neste primeiro momento. Está liberado até o final de semana, depois a gente vê se dá mais dia. Vamos resolver isso depois. E vai depender muito do Nicolas. O Nicolas pode querer hoje de manhã ir lá para o CT e treinar, mas isso é uma individualidade de cada ser humano. E dentro do São Paulo não se trabalha com a hipótese, tá? Até vi algumas pessoas circulando essa possibilidade. Não se trabalha em hipótese alguma com a possibilidade de rescisão de contrato do Nicolas, tá? São Paulo está dando o apoio jurídico, o apoio psicológico, para que o atleta possa sair dessa situação. Foi um choque também internamente para alguns jogadores com que a gente entrou em contato. Eles estão também apoiando o menino, mandaram as suas mensagens de apoio também para ele. A ideia nesse momento é acolher o Nicolas e não apontar dedo e não julgar e não fazer juízo de valor. A ideia é basicamente trazer ele para perto, porque na visão interna e da visão também, né, da defesa do jogador, da família, assessoria, é de que o jogador ele participou de uma fatalidade, né? Foi um acidente, foi algo traumático, porque querendo ou não, foi um atropelamento um fatal, que uma pessoa acabou perdendo a vida. Então, a ideia basicamente é essa, é de não ter qualquer tipo de punição, muito pelo contrário, é de acolher o atleta, de dar todo esse respaldo para que ele, aos poucos, consiga assimilar isso e possa também seguir a sua vida. O São Paulo também se coloca à disposição também para que no que for possível também auxiliar a família da vítima, para tentar com que todo mundo, né, acabe realmente tendo ali que superar todo esse trauma que deve reverberar aí bastante na cabeça deles. Então é mais ou menos essa situação hoje do Nicolas, é isso que a gente tem de apuração. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Editor, bora pro vídeo. Rapaziada, a primeira notícia que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do quê? A respeito do Transferban. Galera, como eu falei no vídeo anterior, contei aí pra vocês os bastidores que o Dorival Júnior teve uma reunião muito séria aí com o dirigente do São Paulo, o Rafinha, né? O Rafinha aí ouviu um monte do Dorival, porque o Dorival pediu reforços aí, o Rafinha trouxe, né? Trouxe Domingos Duarte, trouxe o Newton, quem mais que ele trouxe? Trouxe o Victor Sá, trouxe os jogadores, né? Porém, não pode registrar ninguém por conta do Transferban. E aí o que o Rafinha fez? Dorival, se acalma, fique calmo, filho. Vou resolver esse problema pra você. E aí, galera, ele foi lá na presença do São Paulo, o Ari Massis Júnior, falou também com o diretor financeiro do São Paulo. E qual é a brilhante ideia do tricolor paulista para sair do Transferban? Vai pegar mais um empréstimo, é isso mesmo, galera, mais um empréstimo o São Paulo vai pegar para tentar ir pagar essa parcela, né? O São Paulo tomou o Transferban por conta de uma parcela da dívida que tinha ali com o do Marcos Antônio. O São Paulo não tinha pago essa dívida aí, dessa parcela, e aí acabou tomando o Transferban e não pode registrar jogador até pagar essa questão. Então, mas não tem muito o que fazer, né, rapaziada? Não tem muito o que fazer. São Paulo precisa sair desse Transferban, mas vai virando aquela bola de neve, né? Nós brasileiros sabemos muito bem disso. Pega um empréstimo aqui para pagar isso aqui, depois pega um empréstimo lá para pagar isso aqui. Então, é complicado demais. São Paulo já soma um monte de empréstimo, um monte de dívidas com advogados e também com empresário de jogador. O Juliano Bortolucci lá, se ele quiser colocar o São Paulo na justiça, meu filho, é que pra ele não vale a pena, né? Ele vai viver de juros aí, tá tranquilo e calmo, não tá passando fome, deve estar com uma graninha boa, mas São Paulo deve muita grana pra empresário. Quero saber a sua opinião aí a respeito do
dessa decisão que a diretoria tomou de fazer o empréstimo. Comenta aí e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, a próxima notícia que eu tenho para passar para vocês é sobre Matias Vargas, galera. Rapaziada, esse jogador foi oferecido ao São Paulo. Lembrando aí que não vai ser barato, não foi o Racing que ofereceu ele. Não, tô aqui que a gente não vai usar. Nada disso. Ele é um jogador muito importante para a equipe, um jogador que pode fazer tanto a função de ponta esquerda, também meia. É aquele jogador, mano, que na minha opinião, o São Paulo não tem no elenco. Aquele cara de criação de jogada. O São Paulo precisa urgente, velho, urgente da contratação de um jogador dessa qualidade. E eu acredito aí que seria um bom nome. Porém, né, nada é assim tão fácil. O Racing vai pedir ali cerca de 6 milhões de dólares. O empresário do jogador que ofereceu o atleta ao São Paulo, o time dele tá devendo alguns meses aí de direitos de imagem para o Vargas, mas eu já quero avisar você aí, ô Vargas. Na moral, se você tá querendo receber seu salário em dia, se você tá querendo receber direitos de imagem em dia, eu sinto muito falar, mas você tá vindo pro lugar errado. Você tá vindo pro lugar errado porque aqui o negócio tá feio, viu? O negócio tá feio, mano. Tá muito feio. Nós tá devendo tudo, velho. Tá devendo a alma, velho. Porque nós tá vendendo o almoço pra comprar o jantar. Então, se você tá achando que você vai receber em dia aqui, você vai deitar sem sono. Mas e aí, rapaziada, o que vocês acham aí sobre uma possível contratação do Matias Vargas? Vocês gostariam de ter o atleta? 27 anos de idade, uma boa idade ali, tá chegando no auge físico e técnico. Acredito eu que seria um bom investimento para o São Paulo, mas o São Paulo precisa primeiro arrumar esse negócio do Transferban. Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Galera, olha só, é o seguinte, vamos falar agora aqui, rapaziada, sobre a questão do Bobadilla. Tivemos mais reuniões aí lá no CT do São Paulo a respeito do Bobadilla. O São Paulo não quer negociar o jogador ainda, porém, rapaziada, tá chegando algumas conversas aí, algumas propostas não formais, vamos dizer assim, né? Interesse, galera, e querem pagar 22 milhões de euros no Bobadilla. Sim, o jogador tá muito valorizado. Foi pra Copa do Mundo com o Paraguai, meteu até um gol lá, né? Foi gol contra, mas meteu gol, pai. Ele pode falar pros filhos dele, ó. O papai aqui, ó, fez gol na Copa do Mundo, só não foi a favor da seleção. Mas o Bobadilla joga muita bola. Eu falava pra vocês antes da Copa do Mundo, galera, sinto muito em dizer, mas o Bobadilla eu tenho certeza que não volta para o São Paulo depois da Copa do Mundo. Voltou, São Paulo tinha recebido uma proposta pra ele lá de 13 milhões de euros. São Paulo não quis nem ouvir essa conversa aí, falou, não, por esse valor não vai acontecer, só acima de 18 milhões de euros, e agora tem clube aí disposto a pagar 22 milhões de euros. Eu vou falar a verdade pra vocês, 22 milhões de euros, valeu Bobadilla, leva o jogador, jogou muito aqui no São Paulo. São Paulo pagou pouco aí pelo Bobadilla quando tirou ele lá, então acredito eu que seria um excelente negócio para o São Paulo. Comprou por pouco, vendeu por bastante, e aí vai ter que buscar reposição. Eu não buscaria no mercado, mano, buscaria na base. São Paulo não usa base, velho, é impressionante um negócio desse. Foi atrás do Newton lá, negociou o Matheus Ferreira, vai negociar o Matheus Ferreira e foi contratar o Newton do Botafogo. Não dá pra entender esse tipo de negócio que o São Paulo faz, mas eu queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham a respeito do Bobadilla. Vocês negociariam o jogador por 22 milhões de reais ou ainda tá achando muito pouco? Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, a próxima informação é informação muito grave, muito grave. Eu postei na hora que saiu a notícia, na hora que eu recebi a informação, que me mandaram apoiar nessa. Rapaziada, Felipe Coutinho, é isso mesmo, Felipe Coutinho foi oferecido ao São Paulo. O jogador está livre no mercado depois de ter saído do Vasco, e o São Paulo poderia, na minha opinião, galera, fazer aí um contrato de produtividade com o jogador, dá um ano de contrato aí. O São Paulo não tem meio armador, velho, São Paulo não tem meio armador, e eu vou falar a verdade pra vocês, ele jogando no Vasco lá, acompanhei vários jogos do Vasco quando o Felipe Coutinho tava jogando, nada de jogador aposentado, negativo, grande jogador Felipe Coutinho. É claro que não é aquele Felipe Coutinho do Liverpool, que era uma máquina, aquele da seleção brasileira, que jogava muita bola, mas
ainda assim é um grande jogador. São Paulo que não tem um meio armador, velho. Nós tá usando Luciano de meio armador, então acredito que seria uma boa oportunidade se fizer um contrato de produtividade. Um ano de contrato ali, ó, bateu as metas, renova o contrato, beleza, não tá jogando, aí não cai o salário, não ganha bônus, tem toda essa possibilidade. Ele foi oferecido por meio dos seus empresários, acredito eu que seria uma boa. Mas e aí, você contrataria Felipe Coutinho para o São Paulo? O Arthur é um dos melhores do time hoje. Trouxe o Vitor Sá. Daria pra fazer aquela composição do Arthur do meio de campo que eu falei no vídeo passado. Você coloca o Arthur na do Lucas Moura. Não é o ideal, mas dá pra fazer esse improviso pra deixar mais rápido. Luciano e Caleri fica muito lento o ataque do São Paulo. Você coloca o Arthur de meio atacante, fazendo um pouquinho do que o Lucas fazia, com o Vitor Sá na direita. Aí você tem o Ferreirinha, que eu não gosto, mas é rápido. Aí você tem o Caleri, acho que não fica tão lento. Porque Caleri e Luciano tá deixando muito lento. Então não tá óbvio que é pra trazer o Cebolinha agora? Que é um cara que tá saindo do Flamengo, já não joga mais nada lá, vai ficar livre, sempre foi um interesse antigo do São Paulo. Não tá óbvio que é pra trazer o Cebolinha? São Paulo acabou de perder o Tapia. Esse André Silva não serve pra absolutamente nada. O Ferreirinha, pra mim, não dá pra contar. Espero, né? Acho que vai jogar aí, vai fazer uns jogos. A gente espera, óbvio, a gente torce pro cara dar a volta por cima. Mas eu não acredito mais no futebol do Ferreirinha. Não tá óbvio que tem que trazer o Cebolinha? Se você traz o Cebolinha, o Lucas se recuperando, assim, pensar grande, né? Pensar pra 2027. Você traz um Cebolinha. Você tem esse Arthur, que o São Paulo acho que vai fazer uma investida boa pra tentar comprar o Arthur. Você trouxe o Vitor Sá, que é um cara que não veio pra ser banco. É um cara que tá com um gás novo. Eu acho isso bem positivo. Não tá óbvio que tem que trazer o Cebolinha? Isso é muito óbvio. Aí você tem lá, aí você tem um ataque que você pode montar com o Lucas voltando para 2027, Arthur, Vitor Sá, aí você teria um Cebolinha, aí você tem o Luciano e Caleri, que são atacantes ali que a torcida ama, adora, né? Eu já teria encerrado o vínculo com os dois, por conta de tempo mesmo de casa. Eu acho que já ficaram muito tempo no São Paulo. Já falei isso aqui várias vezes, daria pra gente discutir muito em relação ao Luciano e Caleri. Eu gosto, eu não gosto, fez isso, fez aquilo. É óbvio que eles são melhores que o André Silva, mas pra mim eles estão lentos, eles estão mal no momento, entendeu? Melhor que e não vem falar, ele é o melhor atacante do São Paulo. Isso aí também é uma fala também de sacana, né? Porque melhor que Tapia e André Silva, qualquer um. Melhor que Ferreirinha, qualquer um, né? Qualquer um. Então, assim, pra mim tá muito óbvio que o São Paulo deveria trazer o Cebolinha. Tá pouco óbvio essa negociação. A gente vê aí quando o Cebolinha já falou que não vai ficar no Flamengo, ele já perdeu todo o espaço, ele é um jogador que está desvalorizado, é um jogador que o São Paulo poderia fazer um esforço pra tentar trazer. Quando começa essas conversas em volta do Cebolinha, a gente só vê o Grêmio em cima. Além do São Paulo, com esse rumor, com essa coisa aí. Então é óbvio que deveria trazer um Cebolinha, é óbvio, pagar 1 milhão pro Tolói. Paga um absurdo pra esse Wendel. Como é que não vai tentar pagar um pouquinho mais pra esse Cebolinha, que é um cara que pode ser como o Arthur, que vindo pro São Paulo pode virar a chave na carreira? É só não comprar esse Cauli e pegar o dinheiro que iria ter que comprar esse Cauli de forma obrigatória e pôr no Cebolinha. Pô, pra mim tinha que fazer isso ontem. Porque seria, de qualquer forma, uma contratação interessante pra uma posição que o São Paulo ainda precisa, uma vez que o Ferreirinha, né, sempre com esses altos e baixos, eu já tô meio que desacreditado do Ferreirinha. Mas quero saber a opinião de vocês, quem quiser ter. Botafogo e Ferrarese acertaram verbalmente a permanência do atleta até 2029. O acordo já foi fechado entre todas as partes, resta apenas a burocracia e o ok, o aval final formal do São Paulo para que esse acordo possa acontecer, e com isso o tricolor paulista vai se livrar de pagar ali aqueles 3,5 milhões de euros para a transação do Newton. O staff do Ferrarese, em um primeiro momento, tinha brecado as negociações, fazendo algumas exigências que o staff sabia que não seriam atendidas, muito por conta de um medo e cautela com o momento que o Botafogo tinha vivido. Na época, houve troca, o Textor tinha saído, aí agora uma nova gestão e tudo mais, então havia essa insegurança, só que na visão do staff, de várias outras pessoas que trabalham no Botafogo, hoje, a nova empresa, a nova direção do Botafogo tem dado confiança. Tem sido uma empresa, uma gestão que tem mostrado realmente uma confiança dos próprios. Beleza? Para trazer mais uma informação importante.
Mike deve ser um dos próximos jogadores a deixar o clube. O lateral direito, em um primeiro momento, não faz parte dos planos, né? A comissão técnica do Dorival Júnior pretende dar a titularidade a Lucas Ramon, com o Aurélio Buta podendo brigar por esse espaço. O Moreira já foi liberado e o Igor Felisberto seria essa terceira opção, sempre mantendo aquela estratégia que a gente trouxe aqui, que será adotada por Dorival e Rafinha. Ter um titular, um reserva e um terceiro jogador, sempre sendo o jogador do sub-20, para ter a oportunidade desse jogador acabar descendo para jogar alguns jogos e continuar tendo ritmo de jogo. Então o Mike não faz parte dos planos. Chegaram duas propostas para o Mike. A primeira era dos Emirados Árabes, com uma proposta muito semelhante à que o Moreira acabou sendo liberado. O São Paulo liberaria o Mike de graça e ainda ficaria com um percentual do jogador. O São Paulo recusou essa proposta. A outra proposta veio do leste europeu, mais precisamente do futebol ucraniano. A proposta envolveria 1 milhão de euros para a cessão imediata do atleta e o São Paulo manteria também um bom percentual. O São Paulo negou as duas possibilidades e avisou aos agentes para tentar buscar ou uma proposta por um empréstimo com opção de compra, porque aí o São Paulo entende que na opção de compra poderia colocar um valor que ache condizente para uma negociação do Mike. Confesso que insisti, mas não me abriram quais seriam esses valores, por exemplo, e aí ou ele poderia voltar mais experiente ou poderia ser uma venda daqui a um ano por um valor interessante, lembrando que o Mike tem contrato com o São Paulo até 2028. Ou a opção favorita do São Paulo seria uma negociação imediata por valores que o São Paulo acredita que podem ser valores interessantes também para o momento do São Paulo financeiro. Então o staff tem buscado essas propostas, tem buscado algumas soluções. A ideia, em um primeiro momento, se for para um negócio em definitivo, seria colocar o Mike no cenário europeu. Até alguns intermediários têm ajudado os agentes do jogador a tentar buscar um novo destino lá fora. E a expectativa é de até o término dessa janela de transferências conseguir essa proposta. Porque há um entendimento por parte do staff de que uma permanência no São Paulo, por mais que seja do agrado do Mike para brigar por espaço, ele não teria o espaço. Seria 6 meses, entre aspas, perdidos da carreira do Mike, porque tá notório, tá claro que ele não terá espaço com o técnico Dorival Júnior pelo menos desses próximos 6 meses. Até do que eu tenho de informação, algumas equipes da Série B do Campeonato Brasileiro também sondaram a situação do Mike e estariam dispostas a fazer uma contratação por empréstimo de seria importante. E aí a gente também conversou com algumas pessoas para entender o planejamento do São Paulo para o Ângelo, né? Porque é uma situação inusitada de um jogador que já está negociado, que não vai subir para o profissional, mas ao mesmo tempo está no sub-20. A ideia do São Paulo é de maturar alguns atletas na frente do Ângelo, mas em algumas ocasiões que precisar do Ângelo ele também estar disponível e, por exemplo, na próxima Copinha, a ideia das pessoas que trabalham com a base é de não colocar o Ângelo para a Copinha do ano que vem. Até porque ele já está negociado, a ideia seria liberar o Ângelo para ele ir direto para a França, para treinar lá na França, ficar lá na França logo direto, e aí o São Paulo poderia dar oportunidades para outros jogadores. Por exemplo, não sei se o Igor Felisberto tem idade, mas a ideia também seria do Igor Felisberto, durante todo esse ano, descer algumas partidas para jogar. Então pode ser que na próxima temporada, caso ele tenha idade, ele possa ir para a Copinha também para ter espaço. Fora outros jogadores laterais direitos do São Paulo neste momento, que também querem ter mais minutos, mais espaço, para logo estarem também, quem sabe, no elenco profissional do São Paulo. Então é mais ou menos essa a situação do lateral direito Ângelo. Eu quero muito saber o que você acha disso tudo aqui nos comentários. Beleza? Para a gente continuar, o Igor Felisberto será preparado nos profissionais do São Paulo. O Igor Felisberto tem agradado bastante o técnico Dorival Júnior, inclusive um dos motivos para as debandadas de Moreira e Mike é muito pela confiança e talento que o Igor Felisberto tem mostrado no dia a dia. O Dorival entende que é um jogador que pode ser lapidado. Eu tenho dito para vocês, o Dorival ele tem contrato só até o final do ano, só que ele tem pensado no São Paulo a longo prazo. E isso não só da ideia dele de fazer um projeto longevo na carreira, algo semelhante na nossa apuração com o que o Abel Ferreira está fazendo no Palmeiras, mas também para a maturação de atletas. E por isso que ele foi crucial também com o Rafinha para os jogadores mais velhos que já passaram da idade sub-20 serem emprestados. Muito porque ele quer lapidar esses jogadores mais jovens. Então o Igor Felisberto treina nos profissionais, é a terceira opção para a lateral direita.
E o Dorival entende que ele tem que ser essa terceira opção para pegar algumas sessões de treinamentos, para aos poucos ter também mais oportunidades, ir para o banco, ser relacionado, jogar no sub-20 e quem sabe joga a copinha do ano que vem, caso tenha idade, e aí ele possa de fato voltar mais pronto para o elenco profissional em 2027 e começar a ter espaço. É um dos jogadores que o Dorival Júnior mais tem gostado, mais tem lapidado, mais vê que tem realmente algo surgindo ali. Tanto é que, abre aspas, para uma pessoa com quem eu conversei da comissão técnica, se tudo correr bem, não descarte ele ser titular do São Paulo já para o próximo ano. Tamanho é o meteoro que este garoto tem nos mostrado no dia a dia. Então, o Igor Felisberto é um jogador que a comissão técnica está de olho, que quer maturar e existe uma expectativa importante. Aliás, o Igor Felisberto está fazendo parte, né, do ciclo sub-20 e pode estar no Sul-Americano do ano que vem, que dá a vaga para o Mundial da categoria. Então, o São Paulo pode ter esse planejamento também de copinha um pouco atrapalhado por conta disso, mas é um jogador que se tem uma expectativa muito alta dentro dos bastidores do tricolor paulista. Fechou? Para avançar, o Aurélio Buta, fui perguntar também sobre ele, né? Aproveitando essas apurações, vocês estão vendo que essas apurações elas estão tendo sempre complementos, né? Porque a gente foi apurando ali, falei sobre praticamente todos os laterais direitos, que a gente vai perguntando e uma coisa vai levando a outra. O Aurélio Buta tem feito bons treinamentos, tem mostrado vigor físico, aptidão física. É um jogador que é muito ofensivo, então o Dorival quer aproveitar ele em alguns contextos, até do que me passaram. Pelas características do jogador, eles não veem, talvez, e isso obviamente pode acabar mudando, do Aurélio Buta ser titular ou ser titular junto com o Wendel, porque seriam dois laterais mais espetados. Só que o Aurélio Buta tem mostrado uma aptidão física e uma qualidade de chegada à frente muito forte. Ele tem um bom cruzamento, não é um jogador tão técnico, é um jogador mais de explosão. É um jogador que vai muito para frente, que tem um retorno rápido, talvez não tenha uma qualidade técnica tão grande ali de sair jogando, sabe? É um jogador mais explosivo, é um jogador que é mais físico, é mais rápido do que propriamente técnico. E ele foi também um dos destaques, ele foi bem também no jogo treino que o São Paulo fez contra o Ituano. Então a comissão técnica tem entendido neste primeiro momento, é claro que o campo vai falar, o dia a dia vai falar, e ele vai poder brigar por esse espaço, por que não, contra o Lucas Ramon, mas a expectativa é de usar o Aurélio Buta em alguns contextos importantes, seja para começar ou para durante os jogos. Até eu sempre trago essa conversa que eu tive com uma pessoa do São Paulo quando a gente foi apurar sobre o Victor Sá ter jogado de lateral contra o Atlético Paranaense. Era porque naquela ocasião o Dorival queria que o Lucas Ramon fosse até a linha de fundo, o Lucas Ramon não estava indo e ele teve que colocar o Victor Sá porque era um lateral um atacante jogando de lateral e que o Aurélio Buta se encaixaria perfeita nessa substituição. Então é um jogador que tem agradado, agora resta ver se no campo ele também vai agradar, vamos entender se de fato isso vai acontecer. Beleza? Aí só para fechar, eu não descarto o Cédric Soares acabar ficando no São Paulo. A gente conversou com algumas pessoas na última terça-feira, pessoas do atleta, pessoas do clube, e até soubemos de alguns intermediários que têm tentado encontrar um novo destino para o Cédric, inclusive o escritório do Bertolucci é um deles. Há uma dificuldade muito grande para se encontrar um novo destino para o Cédric. Existia uma expectativa inicial e uma expectativa muito promissora dos seus agentes, porque eles tiveram conversas importantes com equipes da Espanha e também do futebol português, só que essas conversas acabaram não se concretizando. Teve uma reunião onde eles acreditavam que poderia acontecer negócio e também não aconteceu. Então há uma dificuldade muito grande de encontrar esse destino para o Cédric Soares. O São Paulo chegou a conversar, a cogitar com os seus agentes uma rescisão de contrato, mas é algo que o Cédric não quer, muito porque ele ficou parado por um longo tempo, né? Foi mais de um ano sem clube, então ele entende que se ficar sem contrato pode acabar voltando àquela estaca que ele estava antes.